Nós te louvamos, Pai. Quantos precisam do toque de Jesus? Quantos são gratos pelo toque de Jesus nessa manhã? Ele prometeu que o reino de Deus não viria com visível aparência, não viria como algo que a gente pudesse literalmente tocar no sentido de ser algo material, mas Ele prometeu que o reino estaria dentro de nós. E Jesus quer nos dar experiências vivas com Ele. Experiências vivas com Ele. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, porque a Tua presença, ela transforma a nossa história, ela muda a nossa vida. Nós te agradecemos, porque o nosso cesto não parou aos pés da filha de Faraó, mas parou aos pés dos filhos do Rei dos Reis. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chama para uma nova vida. E nós queremos declarar, Pai, que nós, como Teus filhos, necessitamos muito da Tua presença, Deus. Necessitamos muito, Deus, da Tua mão, Pai. Senhor, nós não queremos ter informações sobre quem Tu és. Nós queremos experimentar, Deus. Nós queremos ter uma fé tão genuína que nós possamos dizer: estamos experimentando a poderosa mão de Deus. E se hoje me tocas, do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. Quantos precisam do toque de Deus? Eu tive nos últimos dias numa viagem, e eu fiquei pensando no que falar hoje, e me veio um tema sobre o ilimitado reino de Deus. E eu queria que você profetizasse isso para a pessoa ao seu lado. O ilimitado reino de Deus. Quando Jesus veio, Ele nos colocou em um lugar onde Ele prometeu que nós viveríamos o ilimitado. Ilimitado reino de Deus. O que muitas vezes a nossa mente não entende, o que nosso coração não consegue capturar, Ele nos dá o privilégio de experimentar. E eu tive nessa viagem, eu fui literalmente um curso sobre como a nossa mente funciona, como a nossa cabeça funciona. E foram praticamente 8 dias de curso, os quais me acrescentaram muito em termos de conhecimento. Mas o que eu achei mais interessante, assim, falando rapidamente, eu acho que algumas pessoas podem ter acompanhado, enfim. O que mais me chamou a atenção é a capacidade absurda que Deus nos deu de transformação. E como Deus nos fez de uma maneira impressionantemente incrível, onde Ele colocou dentro de nós a possibilidade da gente aprender, da gente ter informação. E toda a informação é muito valiosa. Mas eu quero começar dizendo que não é a informação que muda a sua vida. Não é o quanto você sabe que muda a sua vida. Não é as coisas que você viu que mudam a sua vida. São as coisas que de fato você tem como verdade e experimentou. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, Ele não quer que você entenda como é o reino de Deus, que você se torne um mestre do reino de Deus. Que você diga assim: eu sei como o reino funciona, eu estudei, eu sou PhD no reino. Porque Jesus falou assim: das crianças é o reino. E eu nunca vi uma criança PhD. Mas Deus possibilitou então que nós, como filhos dele, experimentássemos o reino de Deus. E essa experimentar é o que transforma a nossa vida. E Deus nos colocou a possibilidade de desfrutarmos não apenas do conhecimento do que o reino de Deus é, mas da experiência do que o reino de Deus é. E é isso que eu quero declarar sobre nós. Nós vamos entrar na experiência viva e real do reino de Deus. Viva e real do reino de Deus. Então, o primeiro ponto de hoje é um reino que é ilimitado em amor. Nós precisamos entender que o reino de Deus, se há uma característica sobre ele, forte, visível e real, é que ele é amor.
O reino de Deus é um reino que funciona com amor. E hoje eu fico impressionado porque a ciência, e eu quero deixar claro que a ciência não compete com Deus, porque Deus não tem ninguém que compita com Ele. É simples assim. Mas agora a ciência está provando quem Deus é. E eu me maravilhei, foram dias que eu me diverti muito. Muita coisa eu não entendi. Também não sou um neurocientista e nem quero entender. Mas eu tenho um objetivo na minha vida. Eu quero entender e vivenciar o reino de Deus. E quando eu vejo cientistas, doutores, falando que há algo que rege o universo inteiro, e que há uma conexão que rege desde o mais profundo universo até dentro da sua célula, e essa conexão carrega um ritmo chamado amor, eu consigo dizer, oh Deus, obrigado por João, porque na carta dele, se ele descreve quem é Deus, você já imaginou que João não tinha carta nenhuma para se basear? Hoje a gente tem as nossas experiências e a gente tem a Bíblia que literalmente norteia as nossas experiências, e como é maravilhoso. Mas você já imaginou que aqueles primeiros homens não tinham um Novo Testamento? E agora eles estão escrevendo, tentando trazer base a algo novo. E João está ensinando aquelas igrejas que ele cuidava. E ele fala assim, olha, se vocês querem entender quem Deus é amor. Você já imaginou o que João tinha experimentado para ele escrever que Deus é amor? Qual foi a experiência viva que ele teve com Deus? Para chegar a uma conclusão, se eu posso definir Deus em algo, é que Ele é amor. E é muito interessante, porque esse Deus que é amor, Ele nos chama de forma poderosa, de forma maravilhosa, e Ele deseja de forma radical se encontrar conosco. Porque é isso que o amor faz. O amor, ele abre caminhos, o amor conecta, o amor transforma. E Jesus, quando veio à terra, Ele veio mostrar quem Deus é. E nós precisamos entender que Deus revela quem Ele é na pessoa de Jesus. Então, o que me chama a atenção? O que me chamou muito a atenção? O mundo tem fome. Fome. Onde eu estava lá, eram mais ou menos 1.800 pessoas. E uma fome pelo divino, por conhecer mais, por ter uma outra realidade. E eu confesso que eu chorei praticamente todos os dias. Porque eu falei, Deus, eu tenho tudo isso. A igreja tem tudo isso. Porque enquanto eles estão tateando em busca de algo maior, porque o que eles estão dizendo? Olha, hoje a neurociência comprova que a matéria é nada. Que esse mundo material é nada. E eles têm fatos e estudos e pesquisas mostrando que o que a gente vê é nada. E o que eles estão fazendo agora? Em uma corrida pelo quê? Pelo que é eterno. Se esse mundo que a gente estudou até hoje, ele é nada, tem que existir algo maior. Eu estou ouvindo tudo isso e cantando. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso. Porque todos eles estão com fome. E eu quero te dizer, gente, tem gente legal no mundo inteiro. E tem gente estranha no mundo inteiro. Você acha que tem gente esquisita só na igreja? Não, tem maluco em tudo que é lugar. Mas o que me chamou muita atenção? A fome pelo desconhecido. E eu comecei a estudar muito o livro de Colossenses. Porque o livro de Colossenses, essa igreja de Colosso, era uma igreja que estava com fome pelo abstrato, pelo que não é material. Quando eles se convertem, Paulo começa a trazer para eles então um caminho que é maravilhoso. É maravilhoso. Então você imagina que eles estão estudando naquela época, 2.000 anos atrás mais ou menos. Eles estão estudando o tamanho do universo, dos astros. Eles estão tendo encontros às vezes com o sobrenatural. Eles estão tendo visões, eles estão lá fazendo isso. Eu não digo nem quando eles eram igreja, isso antes deles serem igreja. E agora Paulo chega até eles e começa a dizer, aquilo que vocês estavam buscando, tateando, vocês encontram a realidade em Cristo. Aquilo que vocês estavam ansiando, vocês encontram a realidade em Cristo. E a primeira base que Paulo coloca é, vocês encontraram o amor e têm amado uns aos outros. E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 39. Porque o amor não é algo abstrato. Quando a gente fala sobre amor, o mundo tem um amor como
procurar algo abstrato. Para a gente que já tem Cristo, nós precisamos entender que toda a plenitude do que é amor reside em uma pessoa, chamada Jesus. Tudo que existe em tudo, em qualquer lugar, se existe algo belo e grande, está dentro de Cristo. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 39. Paulo está explicando para a igreja de Roma sobre quem Deus é. E essa é a busca de todo ser humano. Essa é a busca, porque Salomão falou, dentro do nosso coração há algo que tenta entender a eternidade. A gente busca o que é eterno. Paulo agora está escrevendo para a igreja de Roma e diz assim: nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Vou repetir. Nem altura, nem profundidade. Ele vai falar nem anjos, nem demônios, nem potestades, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem coisas que estão em cima da terra ou debaixo dela, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja bem, o amor que nós temos não é um amor que está por aí. O amor que nós temos é canalizado em uma pessoa, porque quando Deus decide mostrar ao mundo o que é o amor, Ele manda Jesus. Logo, a busca, escuta o que eu vou te falar, qualquer busca que seja sincera e verdadeira por algo além do que nós temos, vai acabar encontrando uma pessoa chamada Jesus. Porque esse Jesus está acima de anjos, principados, potestades, galáxias, universo, acima de coisas que nós vemos ou não vemos. Ele literalmente é o topo de tudo. Então Paulo, a pessoa mais inteligente para falar do cristianismo na época, que entendia de filosofia grega, que entendia de tudo isso, ele fala: olha, o nosso amor, ele está em Cristo. O amor de Deus está em Cristo Jesus. E isso é muito interessante, porque nós, como povo, como corpo, como noiva de Cristo, precisamos experimentar o amor dele. Porque se nós não experimentarmos o amor dele, o amor é só um discurso seguido por atitudes vazias e mortas. Falamos sobre o amor, mas se nós não experimentamos o amor, não adianta. Então o Evangelho fala que em Romanos capítulo 12, nós não vamos nos conformar, tomar a forma desse mundo, mas nós seremos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente seja capaz do quê? De experimentar. Eu creio que Deus está abrindo uma fase em nossas vidas, de nós experimentarmos o amor de Deus. Não falarmos sobre o amor de Deus, mas nos tornarmos esse amor vivo, que cura, que sara, que liberta, que para pelo perdido, que muda a agenda, porque agora nós não estamos correndo atrás de nada, nós somos encontrados pelo grande amor de Deus. E enquanto o mundo busca encontrar esse amor, nós caminhamos nele. Aleluia. Agora nós precisamos nos envolver mais radicalmente com as verdades que nós já temos. Nós precisamos levar mais a sério o que Deus já nos entregou. Nós precisamos mergulhar nisso, porque se nós não mergulharmos nisso, as pessoas que às vezes não têm nem acesso a isso, no mínimo que elas experimentam, elas conseguem literalmente, vou tentar fazer de outra forma. Você, como filho de Deus, precisa estudar a herança que Deus deixou. Você, como filho de Deus, precisa experimentar o que Ele tem para você. E para isso você precisa de tempo. Porque tempo é necessário para você maturar as verdades que Deus já te deixou. E muitas vezes a gente vem à igreja querendo, eu quero uma pregação nova. Você não precisa de uma pregação nova. Olha, você não precisa de uma revelação nova, de uma verdade nova. A maioria de nós já tem o que é necessário, mas ainda não mergulhou no que tem. Já tem o que é necessário, mas ainda não mergulhou no que tem. E lá nesse lugar, estávamos nós. E toda hora, eles explicavam coisas científicas e deixavam a gente mais ou menos 1 hora para pensar sobre o que a gente tinha ouvido.
mais ou menos 1 hora para pensar sobre aquilo que a gente tinha ouvido. E eles fazendo um esforço tremendo para conseguir acessar coisas. E a gente com ouro na mão, mas sem tempo de parar e meditar no que Deus já tinha falado lá para Josué. Medita nessa verdade de dia e de noite, e ela vai iluminar o teu caminho. E lá estou eu, sendo obrigado a parar. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo há um tempo atrás, e ele tem falado várias vezes: eu preciso do seu tempo, eu preciso do seu tempo. Mas eu não sei se sou só eu, parece que a vida é muito corrida. Mais alguém aí se encontra? E às vezes ela nem é tão corrida, mas a gente corre. A gente corre, parece que a gente está o tempo inteiro correndo. Hoje o culto das 9, uma atmosfera maravilhosa, e eu tendo que correr porque ia começar o culto das 11. E tudo que dava vontade era parar, porque de fato a presença de Deus desceu aqui. E de fato nós estávamos tendo encontros maravilhosos com esse Deus poderoso. Mas aí a gente olha o relógio e fala: meu Deus, 10h42, o estacionamento deve estar uma loucura. Como é que nós vamos fazer? E a gente vive correndo e a gente não tem tempo para parar. Tempo para literalmente dizer: olha, eu ouvi essa verdade, o amor de Deus está em Cristo. Logo, se eu tenho Cristo, todo o amor que existe está em mim. Agora, quer ver uma coisa profunda para a gente pensar? Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Porque você imagina que Deus, Ele é amor, e que Deus está correndo para te encontrar. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou adorarão a besta, não sei. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Foi morto quando? Na minha versão fala antes da criação do mundo. Para um pouco, pode tirar o versículo. Quando que Jesus morreu? Você imagina que o amor, ele não é tido por aquilo que eu presenteio, mas pela minha capacidade de entregar. E agora Deus se entrega, porque quando você pensa: Deus, Jesus e o Espírito é um. Deus se entrega por nós quando não existia ainda nenhum mundo. Ou seja, se você estivesse caminhando no espaço sideral, que eu não sei se existia o universo, mas você estivesse caminhando por lá, antes de existir qualquer coisa, você encontraria Deus se entregando na cruz por você. Você não tinha nem nascido ainda, não tinha sido formado, gerado, a terra não existia, mas o amor de Deus é tão grande que no meio do nada o Cordeiro já estava dizendo: porque antes da necessidade, Deus é abundante. Antes de existir pecado, existia perdão. Antes de existir queda, Adão pecou, já existia cura, já existia restauração. Louvado seja o nome de Jesus. Não há nenhum outro lugar que a nossa consciência possa ser levada à plena estatura de Deus, a não ser no Evangelho, onde Cristo morre e ressuscita, para que nós também morrêssemos e ressuscitássemos para uma nova vida. E lá estamos nós, muitas vezes parados. E eu prometi, falei: durante esses dias eu quero ficar quieto, quero falar pouco, não vou querer conversar muito, mas eu não consigo. E todas as vezes, gente, se vocês acham chato assim, conversa com quem está do seu lado, profetiza. Vocês não têm ideia do que fizeram com a gente lá, não. Estava lá o cientista explicando 7 minutos da glândula do não sei das quantas, dos hormônios do não sei o que, os nomes mais estranhos. E aí ele terminava e dizia assim: agora explica isso para quem está do seu lado. E eu dizia: hello. Tudo que eu falava no início era assim: too deep. Muito profundo. Não consigo explicar. Mas o tempo foi passando e eu fui sendo tomado pelo amor de Deus. Porque todo momento que eu parava, eu corria para a Bíblia e eu dizia: eu vou gastar todo o tempo. Eu tenho 4 passagens que falam a mesma coisa. Eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas todas elas. Timóteo também, no livro de Timóteo tem: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele está dizendo que 1 Pedro 3:20, se eu não me engano, 1:20, fala a mesma coisa. Não foi só João que falou, Paulo falou, Pedro falou. Ou seja, todos eles, em lugares diferentes do mundo, sem ter a Bíblia, sem saber muitas vezes o que um ou outro estava falando, todos eles tiveram a mesma experiência. Foram levados por Deus a mergulhar no amor. E quando encontraram essa experiência, viram que antes do mundo existia cruz. Não foi só um. Os discípulos de Jesus foram tomados por tanto amor de Deus e por tanta revelação. Mas enfim, temos que continuar. E aí todos esses momentos eu entrava, vou usar a minha imaginação santificada, e eu estava vendo Jesus, eu era tocado, eu era curado.
E aí uma hora, né, quando a gente sentava novamente, ele ficou assim, conversa com quem está do seu lado. E tinha uma senhora espanhola, devia ter seus 70 e poucos anos, e ela foi muito carinhosa comigo. E aí, foi a primeira vez, né, que a gente sentou junto, enfim. Aí ela, hello, darling. Falei, que menina amorosa, senhora amorosa. Eu até chamei de menina para ficar feliz. Aí eu, hello, girl. Tô brincando, eu só ria. Ela, de onde você é? Eu pensei, nossa, meu inglês deve estar bem com sotaque mesmo, né? Porque a primeira coisa que as pessoas perguntavam é, de onde você é? Eu falei, eu vim do céu, tô brincando. Sou do Brasil. Ela, que legal, eu amo o Brasil. Aí eu, é mesmo, você já foi lá? Ela, não. Falei, então vale a pena você visitar um dia. E aí fui conversando e ela, como que foi seu momento? Aí eu não aguentei mais me segurar. Eu falei, eu me encontrei com Jesus. Aí ó, gente, ela fez assim, você se encontrou com Jesus? Eu falei, eu me encontrei com Jesus, eu tenho me encontrado com Ele a semana inteira. Ele cura as minhas feridas, Ele enxuga as minhas lágrimas. Ele está restaurando a minha história, Ele me está dando sonhos. E ela, você é cristão? Eu falei, certamente. Ela começou a chorar e falou assim, eu também sou. Eu vivi minha vida inteira como cristão, mas eu nunca encontrei Jesus. Ela, eu nunca encontrei Jesus. Eu amo Ele, eu vou à igreja, mas eu nunca encontrei Jesus. E aí, tudo que estava sendo dito não fazia mais sentido nenhum para ela. Porque ela olhava para mim e dizia assim, me explica como eu encontro Ele. E o cara falando, eu falei, eu não posso falar, porque lá, gente, eu não estou brincando, eles fazem um negócio, ninguém pode sair. Tipo assim, ninguém levanta, é assim, olha, a gente está aqui criando uma coerência, olha que loucura, os cientistas, entre o mundo físico e o campo. E a gente precisa de todo mundo junto, de todo mundo concentrado. Quando você fala, quando você sai, você atrapalha alguém, e eu, amém. Falei, eu estou amando isso. O pobre do Emer, uma hora foi sair, que era uma sessão de 5 horas seguidas, que não tinha pausa. Quando deu 1h30, ele falou, estou apertado, vou ao banheiro. O cara falou assim, se você sair, você não volta mais. Aí ele voltou, sentou do meu lado. Já ele, se eu sair, não volto mais. Ficou 3 horas e bexiga cheia. Mas olha que interessante, cria-se. E sabe o que eles falavam? Agora vocês vão rir. Isso é território santo. Rapaz, eu fiquei com raiva. Território santo. E aí eu ficava, Jesus, eles estão chamando isso de território santo. E Jesus, calma. Jesus estava me acalmando. Santo é o que é separado. Eles estão só querendo fazer um lugar onde eles conseguem. Eu falei, cara, mas olha a força que eles têm que fazer. Enfim, voltando à senhora. E aí o cara falava e ela queria falar. E eu, não vou levar bronca em inglês não, gente. Tomar bronca em português é ruim. Na outra língua é pior, porque você não sabe qual foi o nível. E ela fala mais, aí eu fui falando. E ela, o que eu preciso fazer para encontrar com Ele? Eu falei, você até agora não entendeu o que eles estão dizendo? E ela, como assim? Falei, quando Ele fala para você entrar no universo do amor, você não tem dúvida. Mas quando eu falo para encontrar Jesus, você acha que você não pode. Por quê? Gente, essa mulher chorava. E ela, o que eu tenho que fazer? Eu falei, não é o que você tem que fazer, é o que Ele fez. Não é o que você tem que fazer, é o que Ele fez. Ele é o pai que corre atrás do filho pródigo, o pai que corre, Ele é o pai que abraça. E ela começa a rir, e o cientista falando um monte de coisa, e de repente ela, no meu próximo tempo eu vou tentar encontrar com Jesus. E eu pensando, ela não entendeu que a gente não tenta, a gente só se encontra. Quando a gente pensa que vai tentar, há uma separação. E aí ela ali, gente, e eu fiquei pensando quantas pessoas às vezes ao nosso redor, tudo que elas estão procurando é um encontro verdadeiro com Deus. E a boa notícia é que o caminho está dentro de você, que a verdade está dentro de você, que a vida está dentro de você, que o poder está dentro de você. E eu quero dizer que Deus quer elevar o nível da sua consciência cristã, da sua fé, porque fé é a certeza, fé é convicção, fé não é informação. Deus deseja levar você a novos níveis para que isso seja algo que você tenha convicção absoluta. Aleluia. Imagina que Deus te ama tanto, que antes de existir o início, Ele já tinha se entregado. Não, gente. Acabou o primeiro culto, eu sentei ali, eu falei, eu preciso chorar, Deus, eu preciso tentar entender um pouco o que é isso, porque minha cabeça é temporal.
Eu, como humano, para mim é muito fácil saber passado, presente, futuro. Há um lapso temporal que na nossa jornada humana a gente está vivendo. É muito difícil sair disso, Deus. É muito difícil entender que antes, não é nem que antes de eu nascer, é que antes de existir haja luz, existiu haja cruz. Eu preciso entender isso, porque no momento que eu entender isso, Deus, eu vou começar a parecer mais com você. Eu vou parar de correr tanto atrás de algumas coisas, porque toda a provisão está feita. Se houve cruz, houve herança, houve cura, houve poder, houve liberdade, houve libertação, houve salvação. Aleluia. Então o reino de Deus é ilimitado em amor. Mas o reino de Deus também é ilimitado em graça. E eu não quero falar muito disso, quero chegar no último ponto. Mas saiba que foi por graça que você foi sarado. Que foi por graça que você foi redimido. Que foi por graça que você foi escolhido. Não pense que você pode fazer algo para que isso aconteça. Você não consegue. Quem poderia se arrumar para encontrar Jesus? Quem poderia colocar vestes de justiça para se encontrar com o rei da justiça, com o rei de Salém? Não tem como. Então essa caminhada no reino de Deus é uma caminhada por graça, onde Ele nos veste, Ele nos guarda, Ele nos ajuda, Ele nos limpa. Ele literalmente faz o que tem que ser feito para nos posicionar. E é isso que Paulo está falando no livro de Colossenses. Não vou ler o versículo, mas ele fala: Ele vos tornou dignos de receber a herança. Que? Ele vos tornou dignos, aptos, idôneos a receber a herança. Aleluia. Será que você pode dizer amém? Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Quem? Ele vos tornou dignos, é graça. Mas agora a gente entra no último ponto, que é o reino de Deus, que é ilimitado em mistério. O reino de Deus que é ilimitado em mistério. Esquece. Você, nessa jornada humana, temporal e finita, não pode descobrir tudo que é atemporal e infinito. A gente vai se esforçar, vai ler, mas só Ele pode fazer da informação uma revelação. E eu creio, eu não acredito, com todo meu coração, que quando nós formos elevados ao céu, porque você sabe que você é um ser eterno, amém? Você sabia disso? Uma boa notícia então, se você é um ser eterno, é bom você começar a gostar de você. Porque você vai passar a eternidade com você também. É tempo de mudar. É tempo de dizer: Jesus, me mostra. Agora, eu não acredito que a gente vai virar um anjo tocando violino no céu. Não é que não possam ter momentos assim, mas eu acredito que até essa nossa jornada eterna, ela vai ser de conhecer a Deus e de se aprofundar em quem Ele é. E nunca vai faltar maravilhas para a gente. Por que eu penso isso? Porque quando Isaías vê os anjos, eles continuam dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eles continuam vendo coisas que maravilham a eles. Então esse reino de Deus, ele é ilimitado em mistérios. E eu decidi não ser alguém que vai abraçar a informação. Eu quero abraçar Deus. Eu não quero abraçar o estudo sobre quem Ele é. Eu quero abraçar quem Ele é. Eu sei que o conhecimento, ele abre caminho para a experiência, para a revelação. A fé vem por ouvir. Mas depois que esse caminho é aberto, eu quero chegar lá e falar assim: Deus, eu quero estar nesse lugar onde o Senhor me toca e eu desejo o toque de novo. Onde o Senhor me toca e eu desejo o toque de novo. Então olha o que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Paulo está falando para essa igreja que estava aprendendo antes, para a igreja de Colosso, sobre os astros, sobre os zodíacos, sobre coisas que iam além da compreensão natural. E ele coloca o seguinte: por meio de Cristo foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Por meio de quem? Cristo. Foram criadas o quê? Todas as coisas. Ou seja, Jesus é o início de todas as coisas. Aonde? No céu e na terra. O que ele está dizendo para essa igreja é: olha,
Vocês podem procurar e vocês vão se maravilhar com coisas naturais e com coisas que são sobrenaturais, mas vocês precisam ter a firme convicção de que Cristo Jesus foi quem criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Fala para quem está do lado assim: invisível. Invisível. Fala de novo para essa pessoa: invisível. Foi Ele quem criou os anjos que estão trabalhando por você agora. Porque a gente está aqui vendo que é visível, mas no reino invisível tem anjos trabalhando por você. Tem anjos abrindo caminhos. Então Ele criou as coisas visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ou seja, tudo que foi criado com a digital dele, com as ideias dele, e também foi criado para ele. É por isso que Paulo fala: nunca adore a natureza, porque a natureza é só um detalhe do que foi criado pelo Criador. Não adore os astros, porque os astros são detalhes de quem é o Criador. Não adore os anjos, porque os anjos foram criados pelo Criador. A sua fé não pode ter nenhum intermediário. O único caminho é Jesus. Então Ele está pegando essa igreja, Ele está ensinando eles, dizendo: tudo que vocês veem veio existir do que não pode ver, veio existir de Cristo, e por Ele existe e para Ele existe. Para Ele existe. Espera aí, gente, vamos lá. Se tudo que foi criado por Ele e para Ele, para quem que é a sua vida? Versículo 17. Podemos ir para o 17. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Qual é a maior coisa que você já teve notícia na vida? Qual foi a maior coisa que você tem notícia na sua vida? Na minha, é o universo. Algo tão grande que a gente não entende, que a nossa cabeça não consegue nem entender. E isso porque hoje eles conseguem medir com os instrumentos que a gente tem hoje. E hoje a ciência já fala o quê? Que são bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Algumas galáxias com trilhões de estrelas. Pensa nisso. Quem criou tudo isso? Jesus. Aonde está todo o universo? Em Jesus. Para quem que o universo existe? Para Jesus. Agora nós vamos terminar lendo Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Oh Jesus, quantos querem se encontrar com Jesus nessa manhã? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. O que esteve oculto? O mistério. Um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou. Lê aí, gente. Se manifestou a quem? A nós. O que para todo mundo é um grande mistério, para nós, Paulo está dizendo, é revelação. Porque o mistério que estava oculto, que o mundo vive tentando tatear, para você e para mim se tornou uma realidade na qual a gente pode caminhar. O que Paulo está dizendo é que durante séculos, milênios, gerações, esse mistério esteve oculto, mas se manifestou a nós. Qual o mistério? Versículo 27. A estes, a quem? A nós. Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Tudo que foi criado nos céus e na terra, todo o universo em Cristo, existindo nele e para ele. Sabe qual é o grande mistério que a gente nunca vai entender? De repente tudo isso que está em Cristo
está em você. É por isso que Paulo fala: quando vocês brigam um com o outro, vocês não entenderam que tudo é de Cristo e Cristo é de vocês. Paulo está dizendo: todo o universo, tudo que há, anjos, tudo se encontra em Cristo. Quer saber qual é o mistério? A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. E agora esse mesmo Deus que sustenta o universo, que criou o universo, será que Ele não sustenta a sua vida? Vocês viram que os astronautas, ou um deles pelo menos, falou nessa órbita que estava ao redor da Terra? Saiu em vários lugares ele dizendo assim: aqui de cima a gente pode ver um pouco melhor a grandeza de Deus. Aqui de cima a gente pode ver um pouco melhor a grandeza de Deus. Sabe qual é o chamado para o cristão? Sobe para cá. Sobe alto. Porque você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Ai, gente, é muita coisa. Acima de poderes e realidades. E o que nós precisamos fazer? Ver de cima. Ver do alto. Receber do alto. Dá tempo para o Espírito Santo formar em nós Cristo. Dá tempo para que na nossa digital tenha a digital de Jesus. Eu me recuso, com todo o meu coração e com toda a humildade que pode existir, a viver o Evangelho longe do Criador. Como aquela senhora: eu vivi dentro da igreja a vida inteira, e fala mais sobre como é Jesus. E é engraçado, gente, que ela perguntou assim: como Ele é? Eu falei: como que você vai desenhar o autor da vida? Às vezes Ele é o general dos generais, às vezes Ele é o pão vivo. Como desenhar Deus? Aleluia. E aí Paulo está dizendo um mistério que para muitos aí estava oculto, para nós é revelado. Esse Deus está em você. Esse Deus amou você a tal ponto de se entregar. Te amou tanto que decidiu nunca mais viver fora. Decidiu se mudar para dentro. Aí você pensa: como? Como? Porque a antiga aliança fala que a terra é como o pó dos pés de Deus. Já imaginou? A terra é como o pó dos pés de Deus. Como esse Deus agora vem morar na gente? Não tem como, a nossa mente não encontra, não entende, é mais. Mas eu termino dizendo: o que a sua mente não entende, o seu espírito recebe. O que a nossa mente racional não consegue receber, o nosso espírito criado à imagem e semelhança de Deus consegue receber. E eu oro por uma igreja viva, poderosa, cheia de experiências com Jesus, que vai levar ao mundo o amor de Deus e transformação, em nome de Jesus, amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso voltar à história do cestinho de Moisés? Você já imaginou Miriam vendo o irmão sendo colocado no rio Nilo, sem saber que ali estava o libertador de Israel? E a Bíblia fala que ela foi tentando acompanhar a cesta, até ver a cestinha, ou o cestinho, parar aos pés da filha de Faraó. Você já imaginou dizendo: não acredito? Você está na unção, hein? Porque é isso, desde a fundação, ou antes que houvesse mundo, não tem como a gente tentar mostrar o que é eterno em linha temporal, mas na eternidade o cesto já tinha parado lá, já estava escrito: esse é o libertador. E eu imagino Miriam voltando para casa e falando com Joquebede: ô Joquebede, Moisés não vai morrer, mãe.
A cesta que a gente tentou proteger para a água não entrar e a gente soltou no rio Nilo. Eu não sei dizer o que aconteceu, mãe, mas de forma maravilhosa ela foi parar nos pés da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito. E nós vamos ver aqui no nosso meio as cestas parando no lugar certo. E a gente vai dizer um para o outro: você viu o que aconteceu? Meu Deus! A gente estava preocupado botando ali o betume, acho que é esse nome que dava, né? Para a água não entrar. E a gente queria só que ele vivesse, mas Deus tinha mais do que vida. Deus tinha mais do que vida, mãe. Deus botou ele aos pés da filha de Faraó. E olha a loucura. E ela pegou e falou: esse é filho dos hebreus. E Miriam diz: eu sei quem pode cuidar dele. E a própria Joquebede alimenta o filho. É mistério. Agora você já imaginou? Eu falei que a gente precisa ter tempo. A gente precisa, como é que a mamãe falava? Transcender. Você já imaginou que 80 anos se passaram sem Moisés entender muito bem o que Deus queria? 80 anos se passaram sem aquela criança dizer: por que eu fui o único que sobrevivi? Fui criado com Faraó, entendi da ciência egípcia, fui criado como egípcio, mas também como hebreu. Aos 40 anos eu fujo, eu estou 40 anos no deserto, até que um dia a sarça queimou. E o mesmo Deus que fez a cestinha chegar lá, falou: Moisés, Moisés. E ele: quem és tu, Senhor? E Deus se apresenta da maneira mais maravilhosa: eu sou o grande eu sou. Eu não tenho nome, eu sou o que sou. E quando eu chegar lá, quem eu digo que me enviou? Diga que o grande eu sou te enviou. Moisés, deixa eu tentar te explicar. Antes que existisse qualquer coisa aqui, eu sou. Ah, Jesus, faz a sarça queimar, Deus. Faz o nosso coração despertar para propósitos eternos. Jesus. E se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, de novo. E se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, de novo. E se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque. Sabe, de novo. eu creio que Deus está fazendo algo diferente no nosso meio hoje. E eu quero dizer que esse Moisés, quando o povo sai do Egito, ele vê o mar se abrir, ele sobe o monte. E Deus fala: Moisés, lidera o povo, porque eu cansei dele. E Deus fala assim com ele. E Moisés fala assim com Deus: não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Moisés tinha entendido que não era o chamado, mas era quem chama. Que não era só o propósito, era estar com aquele que é a vida. E Moisés falou assim com Deus: olha, não me faz descer desse lugar se a tua presença não for comigo. E eu oro para que Deus nos leve a esse ponto, onde nada mais importa, onde as promessas não importam mais, onde a terra prometida não importa mais. Se Deus não for conosco, não nos faça subir desse lugar, porque nós queremos o lugar onde o Senhor nos toca. Nós queremos o lugar onde o Senhor nos transforma. Nós queremos o lugar onde você nos chama de amigo. Senhor, leva-nos a esse lugar nessa manhã, Pai. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, de novo.
Toca-nos de novo, Deus. de novo. Toca-nos de novo, Deus. Se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo. E de novo, de novo. E se hoje me toca, Deus. Amanhã eu preciso do seu toque de novo. E de novo, e de novo. faça as escamas caírem ao chão. Xerarababababa, xerarararara. Faça as escamas caírem ao chão. Faz as escamas caírem, Deus. Faça as escamas caírem ao chão. Levanta-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Faça as escamas caírem ao Toca o Brasil, Deus. chão. Faça as escamas caírem. O nosso povo te adora, Jesus. Tu és o Senhor da nossa nação. Caírem ao chão. Faz as escamas caírem, Assim eu Senhor. te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem. Faça as escamas caírem ao chão. Toca Brasília, Senhor. Faça as escamas Toca a nossa cidade, Deus. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. E se hoje me toca, amanhã eu preciso. Eu toco Será que você pode cantar com todo o seu coração? de novo, de novo. E se hoje, Me toca. como eu preciso, Deus, do seu toque de novo. E se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo. E de novo, e de novo. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Se você precisa Não posso de uma oração, se você quer um toque do Espírito Santo, longe do teu abraço. você pode vir aqui à frente também e receber oração. Mas antes de terminar esse culto, eu quero declarar propósitos eternos sendo cumpridos na sua história. Do seu amor, Propósitos eternos sendo cumpridos na sua história. Experiências vivas e reais com Jesus, para que você possa experimentar o ilimitado reino de Deus, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor. não posso viver Vai na graça e na paz. longe do